essa aula fala sobre Bertrand Russell e o seu artigo com o título de O Mal que os Homens Bons Fazem e sua relação com o utilitarismo de Jeremy Bentham. Bom, Bertrand Russell utiliza uma expressão que anteriormente também pode ser conhecida na filosofia, que acaba gerando uma certa confusão, que seria a ideia de homem bom. A ideia de homem bom, visto e pesquisado às vezes superficialmente na filosofia, nos remete diretamente a um conceito explorado por Jean-Jacques Rousseau na França. Mas não é esse tema, não é esse homem bom que iremos explorar no autor britânico Bertrand Russell. Russell, quando escreve sobre o homem bom, ele elenca uma série de características que são pertinentes à sociedade britânica no final do século XIX e começo do século XX, sociedade a qual ele pôde observar durante os seus 98 anos de vida. Nesse artigo, Bertrand Russell coloca como exemplo toda uma série de estereótipos, toda uma série de características que dizem respeito àquilo que ele resolve chamar de homem bom. E durante o artigo ele acaba citando a figura de Jeremy Bentham, dizendo que ele dificilmente seria considerado um homem bom conforme o sistema que estava sendo instaurado. Isso acontece em grande parte porque Jeremy Bentham e as ideias utilitaristas tinham a intenção de promover mudanças na sociedade da época em que procuravam causar a maior felicidade, procuravam oferecer a maior felicidade possível ao maior número de indivíduos possíveis na sociedade. Desta maneira, Russell afirma que isso não era interessante na construção do homem bom, pois esse homem bom deveria ser um ser humano extremamente regrado, seguidor das leis e que em grande parte não faria parte, não tomaria parte, não participaria da elaboração das leis da cidade, da região ou do país onde fosse viver. Para Bertrand Russell, torna-se bastante claro que o homem bom, que ele faz tanta questão de frisar no artigo, é o homem que vai seguir as regras, que terá uma rotina inclusive bastante religiosa, no seu culto, seja ele qual for, que irá ressaltar uma disciplina que é extremamente necessária numa sociedade aos moldes da Inglaterra do final do século XIX e início do século XX. Um aspecto que é bastante importante de se ressaltar quando Bertrand Russell fala na formação do homem bom é a presença da crença religiosa, entre outros elementos que fazem parte do contexto da formação e da convivência do ser humano. Russell afirma que o ser humano, para ser considerado um homem bom numa sociedade como a britânica, é importante que esse ser humano tenha uma vida bastante regrada, tendo uma prática religiosa bastante forte, de onde haverá uma noção muito forte do que é moral, do que deve ser feito, do que não deve ser feito, das punições religiosas e algo semelhante por conta de um ente superior que seria a figura de Deus. É importante também ressaltarmos que Russell não negligencia o acesso do ser humano, mesmo no início do século XX, à informação. Ele, inclusive, diz que o homem bom, na sociedade britânica, ele costuma ser um homem informado, que tem um certo acesso à informação, mas que não reflete muito sobre ela, em grande parte por conta da influência
dos entes religiosos. Podemos então tomar como conclusão que tanto Jeremy Bentham quanto posteriormente Bertrand Russell, ao proporem ideias diferentes de construção de um cidadão na sociedade, mediante as novas normas, as novas leis que serão seguidas nessa sociedade, procuram fazer uma revolução, deixando de ter um ser humano que fosse extremamente obediente às regras, mas que participasse mais ativamente da escolha dessas leis e que as leis buscassem uma maior felicidade possível para o maior número possível de pessoas, gerando uma felicidade no corpo da sociedade, ao invés de uma submissão de todos os cidadãos a normas estáticas de disciplina que eram impostas por governantes e pelos seus gestores e pelos seus juristas. Bem, falemos agora de Jeremy Bentham. O britânico Jeremy Bentham, o utilitarista de Jeremy Bentham, vai procurar em seu livro Princípios da Moral e da Legislação, o qual tem o mesmo, falar um pouco sobre a sua visão de como devem ser elaboradas as leis. Jeremy Bentham acredita que as leis devem ser propostas, que as normas da sociedade devem ser propostas de modo a gerar a maior felicidade possível ao maior número possível de indivíduos da sociedade. Que uma boa lei é aquela que fornece a felicidade ao maior número possível de indivíduos do corpo dessa sociedade. Bentham acredita que a legislação não deve ser apenas para manter a ordem na sociedade, que não deve servir, não deve prestar-se apenas a manter o ser humano confinado na sua condição social, mas, por sua vez, ele acredita que essa lei deve garantir o acesso do ser humano à felicidade. Tomarei a liberdade de ler uma pequena frase do autor quando ele fala sobre o prazer e a dor, a frase inicial do livro de Jeremy Bentham sobre leis. A natureza colocou o gênero humano sob o domínio de dois senhores soberanos, a dor e o prazer. Com esta frase, bastante marcante e impactante, Bentham procura definir o caminho que ele buscará dar na sua ideia de legislação. Para Jeremy Bentham, uma ideia de lei, uma boa lei, deve não necessariamente aproximar o ser humano demais da felicidade, se for uma felicidade individual, visto que a gente está falando de uma sociedade, e nem aproximá-lo demais, seja indivíduo ou corpo da sociedade, do trono do Senhor da dor. Bom, entre esses dois senhores soberanos, Jeremy Bentham acredita que nós devemos traçar na nossa formulação de leis, na nossa legislação, nas ideias de legislação que será proposto, o melhor caminho para que todos, pelo menos, alcancem a ausência da dor. Porque para Bentham, não necessariamente a felicidade se encontra com o prazer em extremo, mas um bom começo para o ser humano seria evitar a dor, e daí, tomando por base a ausência da dor, o quanto mais próximo possível do prazer, mais próximo da felicidade para Bentham. Mas que o utilitarismo, apesar de ser uma corrente de pensamento extremamente importante, extremamente relevante, ela hoje fornece os interlocutores mais importantes no debate de filosofia política, de filosofia do direito, de filosofia moral, os debates sobre ética. Apesar disso,
mas por ser talvez uma tradição filosófica muito ligada ao mundo anglo-americano, é muito pouco conhecida no Brasil, essa corrente, essa tradição de reflexão filosófica. Pelo menos houve um determinado momento na gênese do utilitarismo, século XVII, século XVIII, 1750, quando começa a corrente utilitarista, a discussão que estava em pauta era exatamente esta: por que devemos obedecer às leis? E os utilitaristas vão dizer, nós devemos obedecer às leis por uma outra razão que não tem nada a ver com o contrato. O contrato não é suficiente para garantir que as pessoas vão obedecer o contratado. Condições de possibilidade do contrato, quer dizer, criar contratos em excelentes condições, isso não é suficiente. Claro, o utilitarismo é uma teoria consequencialista, e então eles vão tentar, os utilitaristas clássicos vão sugerir que são as consequências do contrato que são importantes para garantir o contrato. E é claro que a pretensão dos utilitaristas, assim como a pretensão de todos os ilustrados, é exatamente essa ideia de usar o método descoberto por uma teoria do conhecimento consistente, usar esse método no conhecimento, no entendimento do mundo. E tanto nas ciências naturais quanto nas ciências morais. Isso significa o seguinte: isso significa que é possível entender o mundo, não é, a partir das leis que regem os fenômenos que ocorrem no mundo, e é possível também entender e até mesmo prever o comportamento humano a partir desse conjunto de leis. Quer dizer, então, eu tenho um método confiável que, se aplicado nas ciências naturais, vai resultar na física, vai resultar enfim, nós estamos numa época de enorme progresso científico. Então, esse progresso científico ocorrido nas ciências naturais precisa ser trazido para as chamadas ciências morais, que são as ciências que tentam tratar do comportamento humano. Então, vejam o plano, trazer para o âmbito da discussão sobre as ações humanas o mesmo ferramental produzido por uma teoria do conhecimento de base empírica. Os utilitaristas vão, portanto, ter confiança de que a razão humana é um instrumento capaz de dar conta do problema da conduta humana. De ser capaz, portanto, de determinar para nós quais são as condutas que são elegíveis nas diferentes situações. Só que vocês vão perceber que a tradição utilitarista é uma tradição, dentro desse movimento iluminista, é digamos assim, uma tradição entusiasmada com as possibilidades da aplicação dessa racionalidade na hora em que vai conhecer a ação humana. Então, eles vão defender um princípio que, se adotado, ao mesmo tempo que você adota a razão humana como instrumento de análise, se você adotar esse princípio, esse ponto de partida, torna-se possível resolver o problema da conduta humana. E qual é esse princípio? É o chamado princípio da utilidade, ou o princípio da felicidade do maior número. Isto é, os utilitaristas defendem a ideia que o ser humano é um ser que age movido pelo prazer e pela fuga da dor. De uma forma geral, as pessoas se assustam. Por que se assustam? Porque todo mundo fica com aquela ideia de que o utilitarista, que a horda dos utilitaristas vai se transformar numa vara de porcos.